Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência em mais esse programa inédito, continuando a história com o casal que está conosco aqui nos nossos estúdios, o Vernei e a Clarice. Vernei, mais uma vez, uma honra recebê-lo aqui. Eu estou feliz. Que ótimo momento que você nos proporciona de estar aqui colaborando com o programa e com as famílias. Obrigado. Clarice, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado, Gustavo. Da mesma forma, também para mim é uma alegria estar aqui junto com vocês. Obrigado. Obrigado pela satisfação de receber vocês aqui, também pela honra de estar com vocês aqui em nosso programa, ok? No programa passado, nós contamos um pouco da história do Vernei e da Clarice até o momento que eles, dançando em um bailinho de garagem, né, Vernei? Vocês se conheceram, o Vernei, um exímio dançarino. Então conheceu a Clarice e naquele momento ele viu a Clarice na praça e aquilo foi uma paixão à primeira vista e eles começaram a namorar. Nesse programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre o relacionamento conjugal deles. Clarice tinha uma concepção de casamento que ela não gostaria que acontecesse o que acontecia na casa dos pais dela, ou seja, ela construiu um castelo encantado na mente dela em relação ao que era o casamento romântico, com um marido que carinhoso, apaixonado por ela em todos os aspectos. E o Vernei tinha isso para oferecer, porque ele veio de uma casa onde o seu pai demonstrava todo esse carinho, esse amor pela sua mãe. Verdade. Então parece que as coisas se encaixaram. E a Clarice até contou de um sonho que ela teve em relação a alguma coisa que Deus já tinha falado com ela, mas será que isso realmente aconteceu, de fato, na vida real dos dois? Vamos ver então agora nesse episódio de hoje, ok? Então, Vernei, como é que foi o começo da vida conjugal de vocês? Veja bem, Gustavo, quando nós casamos em Itararé, mas eu já era escrivão de polícia e morava em Ourinhos há um ano. Eu entrei na polícia em 72, em 73 nós casamos, em 1973 nós casamos. Muito bem, então nós casamos no domingo, no sábado. No domingo nós estávamos viajando para Ourinhos. Quer dizer, houve desvinculamos as famílias. Toda a nossa família ficou em Itararé e nós fomos para Ourinhos. Eu entendo que isso foi uma providência de Deus maravilhosa. Foi uma coisa muito boa que ocorreu para nós. Porque o casal, há que se manter sozinhos. O casal, depois que casa, tem que deixar pai e mãe e criar uma nova família. Ali nós manteríamos os vínculos familiares, nos influenciando. No nosso caso não ocorreu. Então, todo esse período nós ficamos 18 anos em Ourinhos. Eu trabalhei como escrivão de polícia em Ourinhos 18 anos. Ali eu fiz duas faculdades. Eu fiz primeiramente uma faculdade de matemática, que era o meu grande sonho, ser professor de matemática. Mesmo sendo escrivão, era meu sonho. Depois eu fiz uma faculdade de Direito, porque eu já estava no ramo. E fiz duas faculdades excelentes, muito boas, e trabalhei muito. Estudava e trabalhava. Fiz duas faculdades com grande sacrifício, trabalhando muito. E já tinha filhos nessa época? E já os filhos vieram rapidamente. Nós casamos em novembro, dezembro a Clarice já estava grávida, a Francine veio e em seguida o Marcos já veio também. A Clarice já ficou grávida do Marcos. Foi tudo assim, em 2 anos nós estávamos com 2 filhos. Então foi tudo rápido, mas eu, em razão de trabalhar e estudar, daquela luta pela vida, eu não vi o crescimento dos meus filhos. Então, ali já, eu vivia mais a vida profissional do que a vida familiar. Então, eu tinha uma vida familiar, eu sempre procurei viver em casa. Eu jamais deixei de cuidar da Clarice, de amar a Clarice, de amar os meus filhos, mas eu tinha aquele momento da vida em que o trabalho me absorvia muito. Depois eu passei para delegado, já faz mais de 20 anos isso, e saímos de Ourinhos, aí andamos em vários lugares e finalmente em São Paulo, Vale do Ribeira, e chegamos em Jacareí. Em Jacareí como delegado de polícia. A família já crescida, já formada, os filhos estudando e tal. Eu quero dizer que esse período continuava, esse meu período de trabalho excessivo, porque Jacareí era uma cidade que exigia demais do delegado de polícia. E eu trabalhei muito aqui em Jacareí. Em razão
dessa minha vida exigida profissional, eu vivia uma vida dupla. Eu vivia uma vida dupla. Mesmo amando a minha esposa, como sempre amei e sempre tive uma dedicação muito grande, tinha um amor e uma admiração pela minha esposa. Mesmo assim, eu vivia uma vida dupla. Vivia uma vida totalmente dupla. Em casa era uma pessoa, na rua era outra. Eu era uma pessoa que tive aventuras. O meio te influenciou nisso, Vernei? O meio influenciou muito, decisivamente. Mas também havia uma personalidade, né? Havia em meio a tudo isso uma personalidade que era minha. De uma pessoa que conseguia separar a família, a vida familiar, o amor pela esposa, e ao mesmo tempo ter uma vida paralela e espúria, adúltera. Clarice, no seu caso, qual que foi a sua expectativa e a sua visão em relação a esse marido que você tinha acabado de receber? Inicialmente, parecia perfeito. O Vernei era uma pessoa realmente amorosa, uma pessoa que elogiava muito, e isso satisfazia a minha alma. Aí, com a vinda dos filhos e o Vernei sempre ausente, eu fui tomando sempre a direção da casa. E o comando estava nas minhas mãos. Então, ele não estava presente, ele sim, não podia estar. Sim. E na parte do relacionamento amoroso que eu almejava, eu também tinha minhas estratégias, como eu havia falado. Então, eu proporcionava assim, momentos diferentes, e deixava bilhetes de amor para ele. Porque se uma pessoa é tratada assim, ela vai retornar para você aquilo que você está fazendo. Você concorda comigo? Sim. Então, eu sempre falava muitas coisas de amor, não deixava ele esquecer datas, não deixava ele, passar dias sem a gente estar fazendo talvez um programa romântico. Eu estava sempre ocupada com esse tipo de coisa. Passeios. Então, e ele correspondia bem? Correspondia muito bem. Tudo que eu falava assim, hoje nós vamos no cinema ver um filme romântico, ele estava pronto. O Vernei foi muito assim, concordado comigo. Então, na minha mente, eu parecia que eu estava tendo muito sucesso nesta área. E eu achava que... E eu sabia me fazer amar, entendeu? Eu sabia o jeito que ele gostava que eu fosse, que gostaria que eu fizesse. Então eu dava meu jeitinho de sempre estar ele no controle da situação, ter ele no controle da situação. E na minha mente foi formando que, e pelo tudo que o Vernei era para mim, tudo que ele fazia e dizia, eu fui crescendo dentro de mim uma verdade, entre aspas, para verdade. Uma verdade assim, eu sou uma mulher importante na vida dele, não tem ninguém para mim, ele jamais vai olhar para outra mulher, esse homem é um apaixonado e ele não vive sem mim. Então ele precisa de mim de todas as formas. Eu sou imprescindível na vida dele. E ele demonstrava isso a todo momento? Demonstrava. Ele falava claramente, eu sem você eu vou ser um mendigo na rua. Sem você eu não consigo viver. Verdade. E eu pensava, então este homem está aqui na minha mão. E isso me garantia, sentimentalmente falando, assim, bom, consegui o sucesso que eu queria. E isso realmente sustentou por um tempo muito grande. Ou seja, esse castelo então continuava em pé e você acreditava nele? Inicialmente era. Mas tudo que é mentira, eu não sei como que acontece isso, se é Deus, é alguma coisa, mas parece que você tem uma intuição que aquilo não é real. Não é verdade? E eu sempre falava para ele, Vernei, tem alguma coisa na sua vida? A gente vê tantas histórias aí de policiais. Aliás, esse mundo fala que isso é muito natural, o homem pode fazer o que quiser. As próprias amigas falavam isso. Os homens não existe homem santo, não existe homem fiel, todos eles traem. Eu falava, não, o meu não. Peraí, o teu pode fazer isso, o meu não. Eu tenho certeza absoluta que o meu marido é fiel. E isso eu sempre falava isso pro Vernei. Olha, você sabe o que mantém o nosso casamento assim forte, solidificado? É porque você é fiel. Porque o dia que eu souber alguma coisinha da sua vida, Vernei, acabou.
Acabou. Porque, na verdade, eu me sentia assim como se tivesse um pedestal. E o Vernei sempre olhando para mim, não existia nada ao redor dele. Então, se houvesse alguma coisa, eu ia cair desse pedestal. E tudo que eu estava acreditando ia ser mentira, então não teria condições de dar continuidade naquela vida na qual eu esperava que acontecesse e fosse sempre. Enfim, eu comecei a naturalmente desconfiar do meu marido. Porque eu sempre falava para ele, onde você está? Não, eu estou fazendo plantão, eu estou fazendo ronda, eu estou fazendo aquilo. E eu sempre o trabalho dele, como não tem horário definido, é um trabalho que o horário anda de manhã até no outro dia de manhã, né? Então ele tinha todas as desculpas para me dar. E eu tinha que acreditar naquilo. Eu falo, não, ele realmente está no trabalho. Mas isso foi desde o começo do seu casamento ou isso começou a aparecer em você depois de um certo tempo de casamento? Eu falei depois de um certo tempo. Inicialmente parecia tudo muito perfeito. E o Vernei sempre presente, ou seja, em todas as situações em que você exigia dele algo, ele estava lá? Estava presente. Se eu falava assim, hoje, sabe, nós vamos fazer isso? Vamos. Não vamos? Não vamos. O Vernei foi muito concordado. Então, parecia que eu era dona da situação, entendeu? Então isso, como eu disse, me satisfazia minhas expectativas de casamento. Porém, como começou de uma certa época depois, né, com a vinda do trabalho mais de delegado, já como delegado de polícia, ele tinha uma vida, quer dizer, muito mais fora de casa do que dentro de casa. Entendo. E isso começou a gerar em mim certas desconfianças, porque a gente via pelo meio, né, que ele vivia. As festas que eu ia, tinha muita mulher, mesmo que ele me levava a algumas festas da polícia, eu via muitas mulheres. Então isso, comecei a desconfiar. Por que tudo aquilo? Por que os outros todos fazem e ele não? E ele sempre falava. Isso, havia uma dúvida na minha mente. Somente. É interessante você saber, caro telespectador, que isso infelizmente, é uma coisa muito comum, não em relação à relação extraconjugal, mas em relação a você se mostrar aquilo que você não é. Todos nós fazemos isso, indistintivamente. Até porque o ser humano ele tem essa capacidade inata, que não vem de Deus, mas que é fruto de uma outra relação, que cada um de nós tem a habilidade de se mostrar aquilo que nós não somos. E fazemos isso com uma perfeição incrível. Verdade. Né? Sem absolutamente ninguém nos ensinar. Isso é um aspecto que nós temos dentro da nossa natureza. Uma natureza que não foi constituída originalmente por Deus dessa forma, mas é que infelizmente nós adquirimos. E a nossa intenção para você aqui que nos assiste hoje é que você deixe novamente florescer a natureza original da sua criação, a natureza de Deus, aquela que vai ser uma natureza autêntica, ou seja, originalíssima. Aquilo que você pensa é aquilo que você faz. E não aquilo que você pensa é aquilo que você não faz. Então, Vernei, você disse em relação à sua vida fora de casa, muito diferente da sua vida dentro de casa, ou seja, você conseguia ter dois comportamentos bem distintos. E a minha pergunta para você é a seguinte, você conseguia internamente se manter fora desse conflito exterior que você mantinha? Eu conseguia. A minha natureza era completamente normal. Eu entendia aquilo como uma vida que se permitia. Eu vivia dentro de minha casa sinceramente apaixonado pela minha esposa, cuidava dela da maneira melhor que eu podia, e nas oportunidades que eu tinha uma vida paralela. E não havia assim, a natureza minha era perfeitamente enquadrada com a vida comum, de outras pessoas que eu conhecia. Então, para mim, eu estava tranquilo e perfeito e achava que era aquilo mesmo que tinha que ser Poderia feito. Se continuar dessa Poderia maneira? continuar dessa maneira. Você percebeu alguma modificação em relação a Clarice, no comportamento dela mais no final? Chegou um ponto porque isso tudo ele caminha para um estrangulamento, para um afunila, não é verdade? E a nossa vida familiar, ela foi afunilando. Problemas outros que foram surgindo e que o casamento trouxe dramas daí maiores para o casamento. Apesar de todo o cuidado que eu sempre tive, o casamento começou a ceder, e a ceder fortemente. Ceder para um fim até.
apesar de tudo que eu fazia, as coisas estavam caminhando por um destino muito infeliz. E você não ligou em nenhum momento a esse afunilamento do seu casamento, ou seja, até a própria falência dele, com as suas atitudes? Quer dizer, em nenhum momento você ligava uma relação com a outra? Não ligava. Eu continuava vivendo da mesma forma. Eu continuava com a vida dupla, apesar de ver a situação que outros fatores começaram a surgir, como os problemas com nossos filhos, né? E que vieram e que causou um drama muito grande. E a tendência do casamento era o término inevitável. Ia chegar um momento que ele ia ser impossível continuar. E você percebia na Clarice em algum momento esse começo de desconfiança dela? Você notava isso nela ou isso também passava desapercebido para você? Não, ela vinha, ela estava me inquirindo mais, eu via que percebia um descontentamento grande que estava acontecendo. Mas eu na verdade eu não fui uma pessoa, e não sou até hoje, uma pessoa sem preocupações, sabe? As coisas vão acontecendo e eu vou levando até o final. Mas era visível o descontentamento dela e que tudo estava caminhando para um destino terrível, para naufragar totalmente a nossa relação de casamento. Clarice, qual que é a sua impressão em relação a isso que o Vernei falou aqui? Qual que é a sua visão? Pois é, eu percebia que, talvez até mais, sem muita consciência disso, mas eu percebia que havia algo errado no nosso casamento. E eu comecei a pensar que o amor estava esfriando e que eu não amava mais. Eu acho que nós estamos vivendo uma falsidade. Aquilo que você falou da gente ser real, sabe, mostrar a nossa realidade, isso é um princípio divino. Eu pensava assim, nossa, eu estou vivendo uma falsidade com o Vernei, nosso casamento está afundando, acho que eu que não o amo mais, eu não sentia mais prazer de estar com ele, ele falava comigo, não me convencia, eu sempre perguntava até com um tom de brincadeira, mas era verdade aquilo que eu perguntava, assim, quem é o outro Vernei? Eu perguntava para ele, quem é o outro? Mostra para mim. E ele falava assim, não existe, brincava e ria, sempre disfarçando. Mas se eu sentia que algo estava muito errado, e começou a refletir realmente esses pensamentos, começaram a refletir nas atitudes. Eu comecei a ficar uma pessoa amarga, eu comecei a ficar uma pessoa triste, decepcionada, daí comecei a ficar autoritária, cada vez mais dura, cobrava mais, exigia mais, e comecei a colocar o meu sonho de casamento naquilo que estava me envolvendo. Por exemplo, eu achava assim, eu acho que eu precisava viajar, eu precisava fazer uma viagem, quem sabe isso eu ia retornar a nosso romantismo. E nós viajamos, e eu achava que nas coisas que existem nesse mundo, poderiam trazer aquela felicidade que eu não estava sentindo mais. Então eu almejava casa, eu vivia então desviando o meu foco de relacionamento entre os dois para as coisas, porque as coisas nos sustentam por algum tempo. Então uma casa nova, um carro novo, uma profissão diferente, batalha, falei, não, eu vou trabalhar, eu sempre trabalhei, mas em trabalhos mais caseiros, né, eu fazia vendas, trabalhava com vendas de roupa, aí eu quis uma profissão que me tirasse eu de fora de casa, e fui trabalhando para tudo isso acontecer. Então você veio a ser oficial de justiça pouco tempo depois, muito tempo depois de casar? Muito tempo depois, eu entrei em 90, então... faz o quê? 24 anos, né? 23. Nós estamos em 2013 ainda. Então, tudo isso foi ocupando a nossa vida. Porém, o nosso coração não se engana, gente, nesses subterfúgios de coisas, vida social, vida financeira, tudo, viagem, nada disso sustenta. Ele sustenta por um tempo, depois cai na realidade de novo.
Então, cada vez que passava aquele entusiasmo do adquirir alguma coisa ou de uma viagem, eu voltava naquele estado depressivo até, sabe? E o quê? Isso também afastava o Vernei de mim mais ainda. Por isso que ele falou que nosso casamento estava afunilando, porque ele já também não estava tão contente mais comigo. Eu já não era aquela menina graciosa, alegre, cheia de artimanhas para ter um relacionamento bem bonito. Você perdeu o entusiasmo de manter o romantismo dentro da sua casa. Sim, e não sabia como voltar. Não sabia como voltar atrás. Usei os meios que eu achava que poderiam, que são esses que eu falei para você, nas coisas que esse mundo oferece. Na profissão e tudo mais. Enfim, eu estava passando realmente momentos muito difíceis. Culminou com histórias familiares, como o Vernei falou, que vieram ainda afundar mais ainda o relacionamento, que foi um acidente de uma irmã, foi falecimento na família, a filha que teve um relacionamento conturbado e depois acabou tendo um filho solteira. Ela entrou em depressão por isso, e tudo isso foi ocupando a minha vida e esvaziando o relacionamento. Eu era muito ocupado com muitas coisas, menos conosco mesmo daí. Embora eu nunca deixei de lado isso, era uma preocupação constante na minha vida, era uma tristeza constante, era uma decepção que eu não queria estar vivendo. Eu queria que houvesse um jeito de voltar ou de separar. Eu queria ser feliz, como eu havia falado no primeiro bloco. Aí nesse eu queria ser independente feliz. Com o Vernei ou não, você já tinha na minha mente que eu poderia então ter um novo casamento. Mesmo porque começou a crescer dentro de mim a decepção de não ter conhecido ninguém antes dele. Ele foi meu primeiro relacionamento, eu casei com ele, eu comecei a namorar, tinha 16 anos, com 20 nós casamos, eu tinha 20 anos, e então nunca conheci nenhum outro relacionamento, nenhum tipo de pessoa nesta área do relacionamento amoroso. E começou a entrar dentro de mim que eu tinha que experimentar isso. E foi assim, ficando forte dentro de mim, que eu precisava me separar do Vernei. Falei muitas vezes com ele sobre isso. Falei, Vernei, nós não estamos vivendo uma vida boa, vamos nos separar. Ele nunca quis. Ele falou, não, vamos, eu vou melhorar. Nós prometíamos um para o outro que iríamos melhorar, eu tinha que melhorar numa área, ele tinha que melhorar na outra, mas não saiu daquilo. Entendo. Não gerou resultado. Não. Nesse momento, Clarice, qual foi aquele ponto que você começou a perceber que essa história poderia ser diferente para você? Nesta época, eu precisava muito de conversar dos meus problemas com alguém de confiança. E eu encontrei uma pessoa de confiança em qual eu comecei a falar para ela daquilo que eu passava, na verdade, esperando que ela apoiasse a minha ideia de deixar o casamento. Pelo contrário, essa pessoa não falou de que eu deveria me separar. Ela falou exatamente isso: o Vernei é teu e você é do Vernei, e esse assunto está encerrado. E através dessa pessoa, ela entrou na nossa vida de duas formas. Eu, como oficial de justiça, a procurava, que ela tinha um escritório aqui perto, né? Perto do fórum, e eu ia visitá-la e eu comecei a colocar minha vida para ela. E por outro lado, ela é uma advogada que visitou o Vernei por causa de problemas relacionados com a profissão. Então, e ela veio falar para a gente de uma associação, convidar a gente para um jantar, que eu não conhecia nada do nome que ela falou. Ela falou, Doneve, vai ter um jantar da Doneve, convidou o Vernei, na verdade, ela esteve na delegacia convidando o Vernei para esse jantar, e falou que era um jantar de homens de negócio. E o Vernei não pôde ir, e naquele dia, o Vernei falou para mim, olha, eu não vou, porque ele tinha um compromisso com uma outra, que era fora do trabalho dele, e ele tinha que ir nesse compromisso, e ele falou, olha, mas ela me convidou com tanta vontade, você vai me representando nesse compromisso,
vai nesse jantar. Leve a Francine. A Francine estava muito depressiva. Eram 2 convites, meu e dele. Então você leva a Francine, que a nossa filha nessa época devia ter o quê? Uns 18, 19 anos por aí, 20 no máximo. E ele falou assim, leve a Francine, e a Francine estava numa época muito difícil, depressiva, muito fragilizada, o corpo fragilizado, estava enferma, mente, espírito, alma, tudo estava nela fragilizado. Então nós fomos, sem pensar em nada, nós fomos somente para cumprir com uma obrigação social, eu pensei. Falei, mas essa associação da DONEP que começou a mudar a minha visão, mudou a minha visão. Eu estive na DONEP, não sei se vocês conhecem a DONEP, quem está me assistindo, é uma associação de homens de negócios do Evangelho Pleno, que trata do assunto de que há um Deus que pode mudar situações, pode mudar a vida de vocês, assim como Ele mudou a minha. Foi através da DONEP que eu vim conhecer um Deus atuante, no nosso particular, na nossa vida, na nossa maneira de ser, porque Deus para tudo tem um propósito, e o propósito dele era nos manter casados, mas daquela forma que nós estávamos vivendo, estava totalmente errado e não estávamos felizes daquela forma, e Deus veio na nossa vida através da DONEP e tudo mudou. Muito bom. Essa história você vai ficar sabendo no próximo programa, que infelizmente nosso tempo acabou. Esteja conosco no próximo programa, na semana que vem, reveja as nossas reprises, o casal ainda continuará conosco em mais um episódio do Vida 3 e na próxima semana você estará com certeza conhecendo o desfecho dessa história. Uma história que, como vocês podem ver, teve um final feliz, mas que existem uns detalhes importantes que você deve saber, ok? Esteja conosco então, nos veja, entre na nossa página do Facebook, solicite o seu livro gratuitamente pelo Facebook, do Princípios para uma Vida Feliz, para que você possa entender mais os princípios que Deus tem para a sua vida, ok? Tenha uma boa semana, uma semana abençoada e esteja conosco na próxima semana, se Deus assim permitir. Obrigado pela sua atenção.